Quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Levanta aí sua Bíblia aí, vamos ver. Glória a Deus. Aí, ó. Hoje nós vamos dar sequência. Estamos na penúltima ministração da nossa série de Gálatas. Viva uma fé pura. Na semana passada, o Charles ministrou pela manhã e à noite de uma forma muito graciosa. Fomos abençoados pela a sua mensagem que iniciou em Gálatas 5, né? E hoje nós vamos agora para Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Nós vamos... Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Nós vamos ler até o versículo de número 25. Glória a Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém? Essa manhã é uma manhã propícia para ouvirmos a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim, ó, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra aberta, por tua palavra lida. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dá do teu espírito esta manhã, para que a tua palavra seja aplicada ao coração do teu povo e possa gerar muito fruto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Guiados pelo Espírito é o título desse sermão dessa manhã. Em uma era de autossuficiência, ou 32 mil homens naquele dia. Naquele dia, Gideão ouviu de Deus. Há muita gente, Gideão, é muita gente. E Gideão chegou para essas 32 mil homens e disse assim: quem aqui é medroso e tímido, volta para casa. E naquele dia 22 mil voltaram para casa. Sobraram ainda 10 mil, mas ainda é muito ainda. E o Senhor disse assim para ele, para que ele pudesse levá-los para beber na água no ribeiro. E a maneira como eles viessem a beber, não tinha uma ordem como deveria se beber, mas teria que partir da natureza de cada um. Aqueles que se ajoelhassem e lambessem a água como um cão, deveriam ser colocados à parte. Aqueles que tomassem abaixando e trouxessem a água até a boca, e não se ajoelhasse e lambesse como um cão, deveria ser colocado à parte. Desses 10 mil, 9.700 ajoelharam. Era a natureza deles beber a água daquela maneira. 300 tomaram a água com a mão, e a caminhada na vida cristã, até mesmo no Antigo Testamento. As obras, elas são reflexo de uma natureza já formada no seu interior. Nós estamos lendo Gálatas há alguns domingos, e nós estamos nos deparando
com a verdade de que as obras não vêm antes da fé, que as obras não vêm antes de uma natureza transformada, de que não adianta nós fazermos obras, mais obras, ações sociais, sem uma natureza para essas ações. Se nós não tivermos a natureza de Cristo para essas ações, Deus vai intitular como filantropia. Deus não chama filantrópicos, Ele chama homens que estão dispostos a expressar a natureza do Filho de Deus. Então aqui nós olhamos para Gálatas e entendemos, do capítulo 1 ao capítulo 4, são capítulos doutrinários. Paulo está expondo a doutrina bíblica, ele está expondo a diferença do evangelho que ele pregou para o evangelho que os gálatas estavam sendo influenciados. E ele começa a mostrar de maneira doutrinária, ele faz alegoria, como nós vimos na semana retrasada, a respeito de Abraão, Isaque, Abraão e Ismael, Sara e Agar, e aí nós vemos toda essa construção doutrinária. Agora, no capítulo 5 em diante, Gálatas começa a apresentar para nós, o texto bíblico mostra os reflexos de comportamentos daqueles que foram salvos, e ele começa a dizer, a verdadeira natureza de Cristo vai dar fruto, a verdadeira natureza de Cristo plantada na natureza do homem, transformando a natureza pecaminosa, é uma natureza pura, santa do Filho de Deus, é o que de fato é o Evangelho, o poder de Deus. E ele vai trazer isso para nós, que as obras, eu repito isso para que isso entre no teu coração, as obras, elas são reflexo de uma natureza transformada. Não, as obras, elas não vêm antes da natureza de Cristo. Fora isso, são obras mortas. Hebreus capítulo de número 6 vai dizer que precisamos de arrependimento das obras mortas, obras que não são a figura, a imagem, a expressão, o molde, o formato do Filho de Deus. E aí ele começa a dizer, a verdadeira expressão do Evangelho encontra-se numa natureza transformada, e essa natureza vai dar fruto. O texto que nós acabamos de ler, volte comigo no versículo 16. Ele diz assim, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você está com uma caneta, você pode riscar, cumprireis. Essa palavra cumprireis, se nós lermos um pouco com mais detalhe no grego, é o teloi, ou teléu, que é a mesma palavra que Jesus disse na cruz, quando ele disse assim, teotelestai, está consumado. Ele está dizendo, irmãos, vocês receberam uma nova natureza que é do Espírito. A carne está aí presente e ela não fugiu. Enquanto nós não fomos redimidos no nosso corpo, a carne vai estar aí. Mas ele está dizendo, não cumpra, não consuma o que a carne está aí pulsando, desejando. Ele está fazendo uma separação, ele está dizendo, não cumpra. Se ele está dizendo não cumpra, ele está dizendo, o pedido está sendo feito dentro de você. O pedido para pecar está sendo feito dentro de você. Aí ele está dizendo, teléu, não cumpra, não consuma o que está sendo pedido. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, a tua carne pede para fazer algumas coisas das quais Deus não gosta, das quais Deus reprova. Mas aí a palavra vem e diz assim, a carne vai pedir, não consuma isso, não permita consumar, não materializa isso. Então o que nós concluímos com esse versículo de número 16? Existe na vida de quem nasceu de novo duas operações acontecendo. Quais? Da carne, a vontade de desobedecer a Deus, a vontade de viver contrária à vontade de Deus, e a do Espírito, que foi reavivada, ou que foi trazido à vida pela obra de Jesus. Por isso que você percebe que existe dois sentimentos dentro de você se você foi salvo. Se você não foi salvo, não existe nada operando dentro de você, apenas a vontade da carne que te levará à morte e à perdição. Mas se você nasceu de novo, se de fato Cristo te fez nascer de novo,
existe uma outra lei, a lei de Cristo, que é a lei do Espírito, pedindo para que você não obedeça à carne que cobiça contra o Espírito, que se opõe contra o Espírito. E quando nós lemos nesse texto, nós entendemos uma coisa: ou você anda no Espírito crucificando a carne, ou você está vivendo na carne, silenciando o Espírito. E Paulo vai mostrar essas duas realidades de uma maneira prática, ao trazer as obras da carne, que logo vamos ver. Então, nós olhamos para as verdades da Escritura e nós entendemos: andar no Espírito, irmãos, é frear o que a sua carne deseja. Você pode dizer comigo: andar no Espírito é frear o que a sua carne deseja. Deixa eu dizer uma coisa: a tua carne não vai parar de desejar coisas carnais. Não vai, irmãos. Para isso nós temos o jejum. Alguém sabe para que serve o jejum? O jejum não serve para que a gente possa alcançar bênçãos de Deus. O jejum, ele pode ser sim um acesso para alcançarmos a bênção, mas a função original, essencial, bíblica, genuína do jejum é crucificar a tua carne, anular a tua carne, para que o Espírito ganhe força dentro de você. Então é uma luta, irmãos, é uma luta diária. Por isso há coisas que você faz, que você fala, e que você diz: meu Deus, a hora que você volta na consciência do Espírito, você fala: o que eu fiz, o que eu falei, que besteira. E a Bíblia vai dizer que um se opõe contra o outro, é uma oposição de um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então o jejum, ele vem anular. E jejum, não existe jejum de televisão, não existe jejum de internet, não existe jejum de passeio no shopping. Não existe, irmãos. Não existe jejum de não comprar calçados, mulheres. Não existe. Não existe jejum. Não existe jejum para isso, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar claramente que o jejum é do quê? De alimento. Amém? Então o jejum é de alimento, é o que de fato sustenta a sua carne. Lembrando que Jesus jejuou por 40 dias, mas ele bebeu. O jejum de Moisés foi sobrenatural, não bebeu e nem comeu, a Bíblia diz. Mas o jejum bíblico é um jejum que você fica sem alimento, mas água, o ser humano até 3 dias, a não ser que você recebeu uma graça sobrenatural, você fica mais. Mas a Bíblia nos convida a jejum. Jesus disse assim, que os discípulos não deveriam jejuar enquanto ele estivesse presente. Mas o noivo foi retirado, agora todos nós temos que jejuar. Eu não vou perguntar quanto tempo que você não jejua, porque senão você vai ficar com vergonha. Mas quanto tempo você não jejua? Responda para si mesmo. Você vai perceber o quanto você está frio espiritualmente. Falta de jejum e oração. Quando eu não consigo orar, eu jejuo, irmãos. Porque eu sei que quando eu não consigo orar, a minha carne está cobiçando contra o Espírito e está querendo que eu faça a vontade dela, e ela está forte. Um jejum de 24 horas, comece com jejum de 6 horas, de 12 horas. De 24 horas você vai perceber uma sensibilidade espiritual que você nunca teve. É um exercício, começa com pouco, mas vai trabalhando isso, vai crucificando, vai freando a tua carne, se você quer de fato ter uma experiência com Deus. Alguém aqui quer ter experiências verdadeiras com o Senhor? Amém? Então você precisa entrar nessa dimensão do Espírito, andar em Espírito e não consuma a concupiscência da carne. Todos vocês, temos concupiscência carnais, nós temos vontade de coisas ruins, coisas feias, como eu digo para as crianças. Todos nós temos vontade, a gente quer essas coisas, porque a carne está aqui. A redenção do corpo ainda não aconteceu, a redenção do espírito aconteceu, a redenção da alma está acontecendo, a redenção do corpo ainda não. O teu corpo, se for submetido a coisas carnais, ele vai se inclinar e ele vai consumir. Crucifica essas coisas.
A palavra diz no versículo 17, porque a carne cobiça. A palavra aqui é milita. A carne luta, irmãos. A carne luta contra Deus. A carne luta contra a vontade de Deus, porque ela está caída. A carne procura, a palavra cobiça procura uma luta contra o Espírito. Tudo que você vai fazer para Deus, a tua carne procura para poder anular. Tudo que você vai fazer para o Espírito, para uma vida no Espírito, a tua carne procura para anular. Vamos lá, o texto diz que um opõe-se contra o outro. Naturalmente, irmãos, nós nascemos para as coisas proibidas. Naturalmente nascemos para as coisas proibidas. Jesus vem, ao nos permitir o novo nascimento, Ele deposita em nós a capacidade espiritual de lidar com essa vontade natural contra as coisas proibidas. Então, aqui Jesus não está falando de uma prática. Ele não está dizendo assim, se você fizer isso, você vai andar no Espírito. Não, não é isso. Se você fizer aquilo, isso é obra. Mas Ele está dizendo, se você se tornar como eu, se você se tornar na sua natureza. Eu disse aqui o exemplo de Gideão. Imagine só se Gideão falasse assim, gente, quem beber água com a mão, vai para a guerra. Você imagina quantos não teriam? Outros olharam e falaram assim, eu não quero ser igual os tímidos medrosos não, eu vou fazer isso. Mas não estaria dentro da natureza deles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Gideão, direcionado por Deus, separa aqueles cuja natureza estava apta para a guerra. E aí é sobre isso que a Gálatas está mostrando para nós. Não é a prática de obras, mas se Jesus te deu uma nova natureza ou não. Agora aqui mora o problema. Se Jesus não te deu uma nova natureza, se você não tem essa lei lutando dentro de você, a carnal está aí, a vontade da carne está aí, mas se você não tem o Espírito, a vontade do Espírito de ir contra a carne, infelizmente, até o momento, você não é salvo. Mas se você tem, onde está isso, pastor? João 3,3, diz assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não existe uma nova natureza dentro de você, indo contra a sua carne, e tu indo contra essas coisas carnais, não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas se existe uma natureza que está se opondo contra a sua carne, se existe uma natureza dentro de você que diz não para essas coisas das quais vem a sua mente, vem o seu coração, te atrai, te tenta, você é salvo em Cristo Jesus, e você vai ver o reino de Deus. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Tá, quais são as obras da carne? Acabamos de ler, versículo de número 19, vamos expô-las. O texto diz assim, 19, as obras da carne são manifestas. Por que que a Bíblia está, segura aí, por que que a Bíblia está dizendo, as obras da carne são manifestas? A palavra de Deus está mostrando para nós, se você vê alguém agindo assim no meio de vocês, essa pessoa está andando na carne e não no Espírito. Ela pode até ser salva, está no Espírito lutando contra a sua carne, mas se essa pessoa estiver em adultério, essa pessoa está na carne, não está fazendo a vontade de Deus. E a palavra aqui, adultério e fornicação, é todo tipo de relação sexual antes do casamento. Todo tipo de relação sexual fora do matrimônio, fora da aliança, chamada fornicação ou adultério. Fornicação é quando a pessoa não tem compromisso matrimonial e se relaciona sexualmente. Adultério é quando a pessoa tem um compromisso matrimonial com o outro e se relaciona com o outro. Jesus disse sim, cometeu adultério. Mas Jesus ensinou de uma maneira mais profunda como que é o adultério. Ele disse assim, se alguém olhasse para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela. Quando era um pouco mais menino na fé, eu perguntei para o meu pastor, eu falei assim, como pastor? Se eu olho para uma moça na rua, eu já
já cometi adultério com ela, eu olhei aquela ali, eu olhei aquela outra, desse jeito eu não consigo. Até que eu aprendi que Jesus estava se referindo a quê? Ele estava dizendo, todos aqueles que olhar com intenção impura, que intenção impura ele estava dizendo? Se um homem olha para uma mulher e diz assim, se eu tiver a oportunidade de estar com ela, eu vou estar. Se ele pensar isso dentro da sua mente, se ela me responder no WhatsApp, se ela me responder no direct do Instagram, eu vou conversar com ela e vou marcar algo com ela. Talvez ela nem respondeu, talvez ela nem deu bola para ele, mas ele já cometeu adultério, porque no seu coração, na sua concupiscência, ele concordou, ele consumou no seu coração. Mas ele não pecou, ele não agiu no ato do pecado, mas ele consumou no seu coração. Aliás, ele pecou no seu coração, só não consumou e não gerou a morte. Tiago capítulo de número 1. Então, irmãos, Jesus vem ensinar para nós que o adultério não é o coito, não é a relação propriamente dita, mas está dizendo, é a intenção. Isso quer dizer que se eu tenho a intenção de mentir, se eu penso assim, eu vou mentir, se o patrão me perguntar isso, você já pecou, o patrão nem precisa te perguntar. E a gente pensa, e aí você esquece, aí as pessoas esquecem, que ela pensou, que ela iria mentir, e esquece, e a coisa vai acontecendo, aí vai dando ruim nas coisas, porque é o seguinte, o pai corrija a todo aquele que ele ama, Deus castiga quem ele ama, e o pai castiga porque pecou no coração contra a mentira, e não sabe de onde está vindo o castigo. O diabo está se levantando contra mim. Não é o diabo, talvez não, irmão. Às vezes é a carne que dentro de si já concordou com o pecado em consumá-lo, mas não aconteceu e você levou, deixou de lado. Mas o Senhor não se esquece e o diabo também não. O diabo olha e fala, tem uma brecha ali. Então as obras da carne são manifestas, impureza. Essa palavra impureza é a catarsia, que significa o poder de empregar-se para o... Aqui, deixa eu explicar melhor. Essa palavra, ela é a mesma palavra usada para dizer que uma árvore nunca foi podada. Nunca foi podada. Existe algo nela que precisa ser aparado. Então há impurezas naquela árvore. É a mesma palavra usada para algo que não foi peneirado. E essa palavra impureza. Impurezas são sentimentos, pensamentos que nos levam à porta do pecado. E ele está dizendo, isso é uma obra da carne, nós temos que lidar com isso. A lascívia é a disposição de todo prazer. É a disposição de lhe permitir prazer, é uma ideia geral de que a pessoa chegou ao extremo da alegria no prazer e não se preocupa com nada que os outros pensem. Pessoa que não se preocupa mais em poder consumir pornografia, porque a lascívia é tão grande que ela pensa assim, ninguém está vendo, ou se alguém vê, não tem problema, isso é comum no mundo, é necessário para um homem. Quantos já foram em algum médico, algum tratamento terapêutico que te orientou a fazer isso? A Bíblia diz, é lascívia a disposição de todo tipo de prazer relacionado à área sexual. Porque aqui, nas obras da carne, a palavra de Deus dividiu em 3: pecados de natureza sexual, depois pecados de natureza religiosa e pecados de natureza de ordem de relacionamento. Então o texto bíblico está mostrando para nós que a lascívia, o adultério, a fornicação, a impureza e a lascívia, 4 pecados que estão relacionados a práticas sexuais ou de natureza sexuais. A Bíblia diz que isso começa dentro de você. Ninguém, irmãos, não fala isso para mim não. Apareceu aqui, pastor? Não apareceu, irmãos. A tua impureza ou a tua lascívia te levou para esses caminhos. Reconheça o seu pecado. A concupiscência é a mesma da minha e da sua. A diferença é quem de nós andamos no Espírito. Gálatas está mostrando para nós que ninguém se depara com um vídeo ou um store ou um Reels
inclinado à pornografia ou qualquer tipo de imoralidade por acaso? Não acontece por acaso? Será que o seu celular ele é blindado no Google para que os seus filhos não digitem palavras de cunho sexual e apareçam imagens para eles? O meu Google é. Se os meus filhos digitarem qualquer palavra aqui, porventura, no Google, porque hoje até as crianças falam. Se as crianças falar qualquer tipo, nudez, por exemplo, aqui no Google, vai aparecer para eles nas imagens. Será que pai, mãe, o seu celular está blindado dessa maneira? Você que permite seus filhos ver o celular? Então isso é fugir da aparência do mal. A Bíblia diz para resistir o diabo, mas da carne a Bíblia manda fugir. Olha só, a Bíblia diz assim que com o diabo você pode lidar com ele no nome de Jesus, mas com a sua carne você tem que fugir. José fugiu da mulher de Potifar quando essa lhe agarrou a roupa para que pudesse se deitar com ele. Ele fugiu. Ele não ficou ali esperando, falando assim: não, você não me tenta, você não me tenta, você não me causa nada, você não faz meu tipo. Não, ele fugiu, irmãos. A Bíblia diz que ele correu e a mulher de Potifar segurando ele: deita-te comigo. Então, irmãos, aqui o texto vem mostrar para nós pecados de natureza sexual. Depois, pecados de natureza religiosa. O texto vai dizer, versículo 20: idolatria, feitiçaria. Idolatria e feitiçaria são pecados de natureza religiosa. A idolatria é o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a gente talvez está desconsiderando uma reunião de culto como algo a Deus. E às vezes a gente, essa história eu não consigo entender de fato. Ah, pastor, chegou a família em casa e eu não tive como sair para o culto. Irmãos, eu não consigo entender isso, desculpa. Chama para a igreja, traz junto, fala assim: ó, não cabe no carro, mas eu faço 2 viagens, mas vocês vão no culto comigo. Não dá. Não, então vocês aguardam aqui, faça um cafezinho para vocês, mas o culto ao Senhor eu não vou perder. Irmãos, talvez eu estou sendo puritano demais, radical demais, mas essa escola que me permitiu ter experiências com Deus, ter vida com Deus de verdade, inclinar para uma vida espiritual. A idolatria está mais perto do teu coração do que você imagina. Tudo que você coloca acima de Deus. Eu não consigo entender, às vezes tem pessoas que quebram o carro e não dá jeito, mas dá jeito para qualquer coisa. Para as coisas de Deus, quebrou o carro, choveu. Ai meu Deus do céu, choveu, fez frio. Não tenho blusa para ir para a reunião de oração, para ir para a CDA. Irmãos, tudo que a gente coloca na frente: mas eu não estou me dobrando, eu não estou adorando, eu passei agora aqui, tinha um senhorzinho lá, fazendo a sua reverência a uma imagem. A gente pensa que aquilo é idolatria, irmãos. Os crentes, infelizmente, são os maiores idólatras, porque é uma idolatria escondida. Ali, se eu chego ali para aquele senhor, ele vai dizer: está tudo bem, eu estou adorando a quem eu acredito. Os crentes fazem um malabarismo e acham que não está adorando outras coisas, outros deuses. Tudo que você coloca de material na frente de Deus ocupa o lugar de Deus. E o que dizer da feitiçaria? O pecado de natureza religiosa. Essa palavra feitiçaria é a mesma palavra usada para farmácia. Olha que interessante. Parmaqueia é drogas. Ele está se referindo assim, é o tipo de feitiçaria que causa algo que venha ludibriar você, perder o sentido. E tem pessoas feiticeiras, porque elas manipulam. Pessoas que manipulam são feiticeiros. Pessoas que manipulam a vontade dos outros são feiticeiros. Se você não for nesse lugar, eu também não vou fazer isso. Isso é feitiçaria. As pessoas são livres para fazer o que elas querem, irmãos. Nós direcionamos. Nenhum pastor pode dizer o que as pessoas devem fazer, porque é feitiçaria. Há quantos pastores hoje, infelizmente, têm assumido mais posição de feiticeiros do que pastores, porque estão manipulando, não estão orientando. Eu não sou o pasto, eu aponto para o pasto. Eu não sou a fonte, eu aponto para a fonte. Tudo que vier apontar para mim é feitiçaria, e há pessoas feiticeiras. Destas, irmãos, vocês fogem
Foge de pessoas feiticeiras, porque é um veneno, e é um veneno que te ludibria, e é obra da carne. Ah, mas há a possibilidade de crente ser assim? Ele está dizendo, sim, infelizmente, talvez crentes, pela cobiça, pela avareza, podem inclinar à feitiçaria. Pecados de natureza religiosa. Aí para os pecados de ordem, de relacionamento, são os pecados de maior número aqui. Olha que coisa, a Bíblia está se referindo a pecados de ordem, de relacionamento, ou seja, ele começa dizendo, a inimizades, ainda no versículo 20, inimizades aqui, em outras Bíblias vai estar ódio, mas ela significa hostilidade, gente que morde o outro. Ah, irmão, vai morder uma picanha boa, não fica mordendo seu irmão não, né? Paulo termina no versículo 15, que o Charles pregou domingo passado, vocês estão mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros, gente que fica criando inimizades, não cessa, se chega uma fofoca em você, vai adiante ou para? Como é que você faz? Você quer chamar a pessoa, ou você leva adiante? Quem é promotor, existe promotores de inimizade, os promotores de inimizade dizem assim, olha, eu vou te contar, mas não conta para ninguém. Promotores de inimizades. A Bíblia diz, isso é obra da carne. Mas como eu faço, pastor? Conta para quem pode fazer alguma coisa, para quem pode resolver. É o pastor? É o líder? É o líder, o apacentador da CDA? Chama ele e fala, você pode me ajudar a resolver isso. Se não pode ajudar, não é necessário falar. Ah, mas a minha língua queima, eu preciso contar, não consigo guardar só para mim. Já viu aquela história dos irmãos que reuniram para orar? E eles começaram a confessar pecado uns para os outros. E aí o irmão começou a falar assim, tá, eu vou ser o primeiro. O outro, cara, eu sou mentiroso, eu tenho problema com a mentira. Os irmãos, nossa, você é mentiroso? Ah, eu não consigo. Às vezes eu luto, mas a mentira vem, a oportunidade vem, eu fujo, não consigo. Ele fala, amém, irmão, amém, Deus vai te curar. Aí o outro, olha, o meu pecado, eu tenho problema com impureza, eu não posso ver essas coisas, olha, eu estou vendo, eu estou consumindo muita coisa. O outro, meu Deus, irmão, nunca pensei isso de você. Tá bom, vamos orar, Deus vai curar a nossa vida hoje aqui. Aí o último, irmão, qual que é o seu pecado? Irmão, eu tenho um problema com a fofoca. Aí o outro que confessou a mentira, o outro confessou a pureza, espera aí, então o que você está ouvindo aqui, eu vou falar para um monte de gente. Se eu não sair daqui curado, eu vou contar para um monte de gente. Então isso é algo que o fofoqueiro faz, ele fica numa ânsia para contar para os outros. Eu sei, irmãos, essa concupiscência bate em toda a porta, está em toda a língua. A Bíblia diz assim, que se você consegue frear a sua língua, você é perfeito. Logo, ainda não é perfeito, então não consegue frear a língua. Mas a Bíblia diz assim, mas está plantado dentro de você a natureza do Espírito, para a hora que essa língua começar a não falar em línguas no Senhor, mas querer falar coisas erradas, o Espírito Santo te diz, você tem uma chance, você tem uma oportunidade de crucificar essa língua agora, porque eu te fiz nascer de novo, há uma nova natureza dentro de você, e aí você vai precisar se levantar e dizer, eu ando em Espírito, e não cumpro essa concupiscência da carne. Alguém pode dizer amém? Irmãos, ainda dentro dos pecados de ordem de relacionamento, a Bíblia diz ainda, contendas, discórdia, rixas. A contenda é uma disputa por proeminência. Sabe a pessoa que ela disputa para poder aparecer, ela fala assim, não, eu não preciso de reconhecimento, mas está brigando para que o nome seja lembrado. Olha, eu não precisa falar meu nome. Quando você fala assim, não precisa falar meu nome, desculpa se eu vou pegar alguém aqui essa manhã. Quando você não precisa falar meu nome, você já está querendo. Porque quem de fato não precisa falar, não fala nada. Quantas pessoas que eu atendi na mesa do cartório nesses 22 anos, e as pessoas mais envolvidas com coisas erradas, aquelas que sentavam na minha mesa e falavam assim, ô Carlos, faz aí o negócio certinho, você sabe, né? Eu gosto das coisas tudo certo. Todos esses que falavam assim,
eram as pessoas que mais faziam coisas erradas, que chegavam depois e falavam assim, ó, não fala o preço que eu vendi para minha esposa não. Mas como que eu não vou falar? Ela vai ler. Ah, não fala para o meu irmão que nós estamos fazendo dessa forma, que está vendendo para o amigo dele que ele brigou. Mas eu tenho que ler o nome de quem está comprando. Todas as pessoas, irmãos, 22 anos sentando, vendo gente, ouvindo gente de todo tipo. Todos aqueles que falavam assim, ó, eu gosto das coisas certinho. Irmãos, se você gosta, não precisa falar, é só fazer. É só viver. Mas por quê? Esta fala, ela é uma tentativa de afugentar a suspeita sobre a pessoa. Vocês estão entendendo? Quem vive de maneira correta não precisa provar nada e nem se antecipar a provar nada. Basta que viva, que os outros vejam. Que os outros vejam. Então, essas contendas é uma disputa por proeminência, disputa para se aparecer, e se aparecer muitas vezes de maneira hipócrita. As pessoas, um grande percentual das pessoas que se desviaram da igreja, são pessoas que não conseguiram lidar com a hipocrisia da vida cristã. Pessoas que não trataram a carne, e foram hipócritas. Ciúmes, o ciúme é o desejo de possuir o que é do outro, não é a inveja. Nós vamos ver a inveja. Eu vou adiantar por causa do nosso horário. Irmão, vocês me dão mais 10 minutos aqui? Amém? O amém foi fraco, irmão, você está com fome. Mais 10 minutos? Amém. Ciúmes, o desejo de possuir o que é do outro. Iras é aquele tipo o tipo da ira que você permite calcificar no coração a ira. Quando a Bíblia diz, não durma irado, a Bíblia está dizendo, não deixa calcificar a ira no coração. Não deixa calcificar a ira no coração, porque aquilo que deveria ser passageiro, uma ira que deveria ser passageiro, vai se tornar hospedeira, e vai causar uma doença psicossomática, que talvez você levará dias, meses e anos para lidar com ela. Ira é temporária, a Bíblia até permite você se irar, mas a ira que permanece é a ira que calcifica o coração. Pelejas, egoísmo, discórdia, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que é prefixo de divisão. Visão, divisão. Discórdia, acordo, discórdia. Discórdia é o D usado em discórdia, é o prefixo do acordo. Então quem discórdia não quer acordo. Quem faz divisão vai contra a visão. Então a Bíblia está mostrando, dentro da ordem de relacionamentos, ela está dizendo, na discórdia, é quando alguém se levanta para não ter acordo. Ela discórdia, eu não quero ter acordo, eu quero que continue dessa maneira. Isso é carnal. Na dissensão, ela se instala em uma visão diferente da visão estabelecida. Na facção, ou na sua Bíblia está heresia, é aquele que forma grupo para sustentar a visão contrária. Então a Bíblia está dando uma sequência. E na inveja, ela vem do latim invidere, que significa, que é um sufixo de negação, que significa eu prefiro não ver. Aqui eu quero chamar a atenção de você um pouco melhor da inveja. A inveja, todos vocês experimentaram ela em algum momento. Você fala, ai meu Deus do céu. Deixa eu tomar água aqui. Vou te provar. Sabe quando você não curtiu a foto de alguém que está fazendo ou vivendo exatamente o que você gostaria, você passou, você não quis ver? Inveja é invidere, eu não quero ver. Eu não quero ver essa pessoa na praia. Eu não quero ver essa pessoa postando que ela está num novo trabalho. Eu não quero ver que essa pessoa agora está grávida, porque eu gostaria de estar grávida. Não é o lugar da pessoa que você quer, porque isso é ciúme. A inveja é eu não quero ver, eu não quero ver. E isso a gente faz no celular. A gente não age. E aí a Bíblia fala, isso é obra da carne.
A Bíblia vai dar uma sequência, ela vai dizer: inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, que no caso é a facção, inveja e homicídios. É uma sequência. A Bíblia está dizendo: no começo você peleja, você tem egoísmo, depois você tem dissensão, entra contra a visão, depois você forma uma facção, um grupo, depois você tem inveja, não quer ver a celebração do outro, e por fim você causa um homicídio, mata a pessoa no seu coração. Olha o que a Bíblia está dizendo. Por isso que nós temos que terminar, porque o homicídio é o ato final da obra da carne contra alguém, é quando a pessoa matou a outra no seu coração. 1 João capítulo 3, versículos 15 diz: qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanece nele. E por fim, os pecados de domínio próprio, que é bebedice e glutonaria. Essa glutonaria está ligada a um tipo de orgia, ou seja, uma comelança envolvida com atos carnais ou de imoralidade sexual. A Bíblia está dizendo que a bebedice é pecado, e a bebedice aqui é a embriaguez. Então ele está dizendo: crentes que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus, estão perdidos. Mas aí eu quero terminar e dizendo para você: existe uma esperança. Você pode dizer glória a Deus? Existe uma esperança para toda essa obra da carne e concupiscência da carne dentro de você. A Bíblia diz assim, que o Senhor te permitiu nascer de novo e colocou o Espírito dele dentro de você. E aí você pode andar em Espírito. Você pode lutar contra essa concupiscência da carne. E a Bíblia vai dizer o fruto do Espírito. Ele vai dizer o seguinte: sabe o que vai aparecer se você vencer a carne? O fruto do Espírito, não é frutos. É um fruto com 9 gomos. E ele vai dizer o seguinte: isso vai aparecer em você. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu quero, com muito respeito aqui e com muito temor, expor uma situação minha particular para que vocês possam entender. Eu não consegui aplicação outra, mas eu preciso expor isso para que você entenda. Eu estava com a minha esposa e ela falou alguma coisa que não me foi legal para mim. Eu disse para ela, falei: amor, não foi legal, e fiquei com raiva. E a raiva tomou conta do meu coração. E ela tinha acabado de me dizer assim: amor, eu terminei meu jejum, eu quero o bolo do flor de café lá, o bolo de chocolate do flor do café. Eu pensei comigo, eu fui buscar um presente para o aniversário que a gente ia. Eu falei assim: eu não compro esse bolo de jeito nenhum. Estava com raiva, irmão. Com concupiscência da carne. A carne querendo que eu consumava aquilo que estava dentro de mim. Eu falei: não compro. Tinha acabado de meditar nas Escrituras. O Espírito de Deus me lembrou: o fruto do Espírito é raiva. O fruto do Espírito é. Então só os crentes têm essa oportunidade de sentir a carne e ter a oportunidade de dizer não para ela. Eu estava num vale da decisão. Comprava e eu tinha direito de ficar com raiva, irmãos. Tinha direito. Me ofendeu, me chateou. Só que o Espírito disse assim: eu fiquei com raiva de você. Não precisa apelar, Senhor. E o que eu fiz? Eu passei lá e comprei o bolo. Disse: está aqui o bolo. Deixei uma mensagem que ela não gostou também, mas também. Falei: vamos falar. Aí eu escrevi assim para ela na mensagem: esse bolo representa a graça de Jesus em mim, não eu, mas a graça de Jesus em mim. Porque o fruto do Espírito é amor. Aí você escolhe o que você quer. Você quer ficar com raiva? Você quer criar dissensão? Você quer pecar mesmo? Você quer inclinar para a carne ou você quer inclinar para o Espírito? O fruto do Espírito é o que, irmãos? Como que começa? Versículo de número 22, coloca na tela por favor aí, o 22, para a gente já fechar essa palavra. Os irmãos podem subir aqui, parece que está acabando esse culto. 22 diz assim: o fruto do Espírito é
O fruto do Espírito é o amor ágape. A palavra aqui é ágape, o amor incondicional. Estando com raiva ou sem raiva, eu vou escolher exercer amor. E essa está a diferença dos crentes. Essa está a diferença daqueles que foram salvos. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é gozo. E sabe o que essa palavra gozo significa? Significa alegria soberana. Pergunte, o que é alegria soberana? Eu pergunto, o que é alegria soberana? Alegria soberana é quando nada pode tirar a sua alegria. Ah, mas como que eu faço, pastor? Meu carro quebrou, fiquei desempregado, meu filho está com um problema de saúde, estou gastando dinheiro na farmácia, minha esposa, eu tive um diagnóstico ruim. Alegria soberana é tudo isso acontecendo, e você: eu me alegro no Senhor. E é uma decisão. É uma decisão, porque a carne, você fala assim, ó: ai, Deus não está me vendo. Não está me vendo. Ele, será que ele não está vendo que eu quebrou o carro logo a hora que eu fiquei desempregado? Será que ele não está vendo que eu estou doente logo agora que está difícil as coisas? Será que ele não está vendo? Mas o fruto do Espírito é a alegria soberana. Ah, meu Deus, está acontecendo tudo isso, mas eu alegro no Senhor. Eu alegro no Senhor, eu alegro no Senhor. A Bíblia ainda diz: o fruto do Espírito ligados ao relacionamento com Deus. Fruto do Espírito ligado ao relacionamento com Deus: amor, gozo e paz. A paz é o shalom, é a paz como uma riqueza de Deus. Será que você entendeu que paz é uma riqueza? Você tem paz, irmão? Você tem paz no seu coração? Você cumprimenta o seu irmão com a paz? Isso é uma riqueza. É uma riqueza. Aí você fala: ah, mas eu não consigo ter paz porque eu não tenho dinheiro. Vai falar com quem tem dinheiro, irmãos. Não consegue dormir. Vai falar com quem tem dinheiro. Eles estão perturbados, com medo de perdê-los. Eu tenho paz, sou rico. A hora que eu preciso, o Papai do Céu olha para mim e fala assim: a bênção é ordenada sobre a vida dele, a bênção é ordenada sobre a vida dela, e eu tenho paz no coração. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Virtudes relacionadas ao relacionamento ao próximo: longanimidade, benignidade e bondade. Isso é só dos crentes. Longanimidade é um sentimento longo. Eu tenho um sentimento longo para alguns irmãos aqui que dá problema, mas eu tenho um sentimento longo porque eu posso escolher ter um sentimento curto de raiva. O irmão fez isso de novo, o irmão foi ingrato. O fruto do Espírito é longanimidade, é um sentimento longo. Irmão, você tem espaço aqui, mas converte, tá? Se converte. O texto vai dizer benignidade, bondade. Sabe o que Jesus fez? Jesus, quando purifica o templo, ele está agindo com benignidade. Ou seja, a benignidade é o trato enérgico para corrigir, para exortar. Quando você exorta alguém, você está sendo bondoso com ele. Alguém me disse esses dias, disse assim: pastor, eu estou vendo que tal irmão está se comportando de maneira errada. Eu acho que vai dar errado o que está acontecendo com ele. Eu acho que ele vai perder o que Deus deu para ele. E eu disse assim: irmão, fala com ele. Ah, irmão, não sei não. Fala com ele, porque isso é benignidade. É mostrar de maneira enérgica que você está sendo bom, porque está escrito assim, ó, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. É bondade de Deus quando te pega assim, ó, às vezes pro braço, às vezes pelas costas, ou às vezes pela orelha: vem aqui se arrepender. É bondade de Deus, é benignidade. Virtudes ligado a conosco mesmo: fidelidade ou fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Eu preciso terminar por causa do nosso tempo, mas Moody, ele disse assim a respeito do fruto do Espírito. Irmãos, acredite se quiser, eu continuaria mais uma hora aqui. Ele disse assim, ó: amor é o dom supremo, a alegria é o amor exultado, a paz é o amor em repouso, a longanimidade é o amor que não se cansa,
A benignidade é o amor que suporta. A bondade é o amor em ação. A fidelidade ou a fé é o amor no campo da batalha. A mansidão é o amor em disciplina. A temperança é o amor sendo treinado. Esses são os frutos do Espírito. A palavra te chama para que Cristo possa frutificar em você. A palavra te chama nesta manhã para que Cristo seja frutificado em você. Qual que é a diferença entre obra e fruto? A obra é realizada. Você pode até realizar boas obras, mas o fruto é produzido. O fruto não é fazer, o fruto é ser. O fruto é ser uma pessoa, Jesus Cristo dentro de nós. Então você tem uma escolha esta manhã: ou você vai se inclinar para a carne e crucificá-la e viver a Cristo. Mas eu te digo, faça uma boa escolha, porque o Senhor quer te tocar essa manhã. Ele quer trabalhar você de uma maneira que o fruto do Espírito seja evidente. Que você não fique com raiva e compre muitos bolos. Louvado seja o Senhor. Aí o povo que está lá fora, o incrédulo, vai ver: esse homem, essa mulher é um crente. Ele tinha todas as condições de agir como carnal, como aqueles que são carnais, mas ele está agindo de uma maneira que não é da terra. Como que ele pode exercer amor onde há ódio? Como ele pode ser longânimo aonde há ansiedade? Como ele pode não ser manipulador onde todos são manipuladores? Como ele pode respeitar o outro onde ninguém respeita mais ninguém? Como ele pode ser altruísta aonde todos são egoístas? Eu digo, está escrito: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se alguém tem o Espírito Santo aqui esta manhã, possa dizer no seu coração: Espírito Santo, faça uma obra dentro de mim, faz de mim um crente fervoroso, faz de mim um homem, uma mulher de Deus, que venha testemunhar que o fruto do Espírito está aqui. Que pessoas lá fora venham experimentar desse fruto, irmãos. As pessoas estão experimentando obras ruins, mas você pode dar fruto para a glória de Deus. E essa manhã Deus quer uma nova criação operando. Ele quer uma nova criação operando já agora. Não é para amanhã, é para hoje. Então essa manhã Ele quer te tocar. Ele quer te tocar, Ele quer te tocar profundamente. Ele quer transformar as suas obras, mas de dentro para fora. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca. Diga isso pra Ele essa manhã. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca. Aleluia. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Vamos crescer. Ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. E toda A terra se experimente a natureza do céu. Cristo, Rei dos Reis,
o fruto do Espírito. Santo é o Senhor. Fruto do Espírito. Você pode orar assim comigo: Senhor Jesus, eu quero viver a vida do Espírito. Eu quero dar fruto, muito fruto. Esta é a minha oração. Todos aqueles que receberam essa palavra, aplaudam o Senhor, amém, com todo o seu coração.